Marcelo vai voltar para o time titular do Fluminense. Ele veio aí sendo poupado em alguns jogos, depois do jogo contra o The Strongest, que ele saiu lá de campo cedo, né? Ele tinha sofrido uma lesão, mas o Fluminense achou ali que era uma dor muscular, mais uma dor muscular do que uma lesão, né? E ele vai ser titular nesse jogo. Eu vou até falar aqui agora a provável escalação do Fluminense para essa partida contra o River Plate. No gol vai ser o Fábio, né? O Fluminense deve repetir a mesma escalação que foi contra o Flamengo, né? No 4-1. Então no gol vai ser Fábio, Samuel Xavier, sem mistério nenhum, né? Samuel Xavier na lateral, Nino e Felipe Melo na zaga, com Marcelo voltando na lateral esquerda, André e o Alexander devem ir para o meio, né? Junto com o André, o Ganso, Arias, Keno e o Cano. Então, basicamente, mesmo time de sempre, o time titular principal, né, do Fluminense. Todos os ingressos já foram esgotados para a partida. Todas as cadeiras devem ser preenchidas, inclusive a torcida do Fluminense já deve estar planejando alguma festa aí. Ainda não foi divulgado, né, o que será, né, talvez um mosaico ou algo assim do tipo. Mas a expectativa é de 70 mil pessoas ou um pouco mais. Eu não sei exatamente a carga máxima, né, dessa partida, mas deve ser algo em torno aí de 70 mil. E os ingressos da torcida visitante, a torcida do River Plate, também foram esgotados. Acredito que seja 3.500 torcedores do River Plate lá no Maracanã. O River Plate e sua torcida já chegaram ontem no Rio de Janeiro, junto com a delegação do River Plate, né, e a torcida do River Plate. E eles vêm de 5 vitórias e 1 empate nos últimos jogos, enquanto o Fluminense já vem de uma derrota, né, contra o Fortaleza e 5 vitórias seguidas. Em jogos oficiais, o River Plate nunca venceu o Fluminense. Na Libertadores de 2021, o Fluminense e o River Plate se enfrentaram, né, eles caíram no mesmo grupo. E na fase de grupos, aqui no Maracanã, o jogo foi 1-1, né, deu empate. Porém, no jogo de volta, né, da fase de grupos, lá no Monumental de Núñez, o Fluminense venceu a partida por 3-1, né? Teve até aquela história lá do River Plate, né, com os jogadores com Covid e tudo mais. Naquela época lá o Covid estava bravo, né, então não tinha torcida, era todos os estádios sem torcida. E o Fluminense venceu por 3-1 aquela partida, com um gol até de Caio Paulista. Quem lembra daquele jogo, né? Acho que até o Iago Felipe também fez gol. O Nenê também fez um belo gol lá. O Fred naquele jogo ali jogou demais. Então, o retrospecto é positivo para o Fluminense, né? Até hoje a gente não perdeu para o River Plate em jogos oficiais, principalmente jogos de Libertadores. Após um empate, né, do River Plate com o Atlético Tucumã pelo Campeonato Argentino, né, o técnico do River Plate, o Martín de Michelis, para quem não sabe, eu até estava escrevendo aqui um negócio e notei, né, que lembrava desse nome de algum lugar. E eu percebi que ele jogava no Bayern de Munique, jogou até no City, né, eu lembro da época dele no City. Jogou no Manchester City, no Bayern de Munique, era da seleção da Argentina. Ele inclusive jogou por outros clubes também da Europa. Então é um cara aí bem conhecido, né, internacionalmente. Ele até elogiou o Fluminense, né? Vou até ler aqui o que ele disse sobre o Fluminense. O Fluminense é o rival mais difícil do grupo e eu até digo que é o mais difícil do Brasil, porque eles estão passando por um grande momento. Vamos tentar ganhar. Sinto-me gratificado pela forma como o jogo se desenvolveu, mas viemos aqui para ganhar. E agora vamos para o Brasil jogar de igual para igual. Então, ao longo do jogo, vamos ver quem se mostra o melhor em campo. O jornal argentino fez uma análise, né, sobre o dinizismo, né, e elogiou o Flu e ainda alertou o River Plate, né, o que eles podem sofrer com o Fluminense no Maracanã. O Olé, né, que é um jornal, o principal jornal esportivo lá da Argentina, eles elogiaram muito, né, e falaram muito sobre o Fluminense do Diniz, e destacou também nessa segunda-feira, na véspera do jogo, destacou sobre a atuação do Fluminense nos últimos jogos. Em um artigo assinado pelo jornalista Vicente Muglia, o jornal analisou o Flu de Diniz e alertou o River Plate para os perigos que encontrarão
no Maracanã. Com vídeos que mostram a movimentação do ataque do Fluminense, chamado por ele de ataque funcional, o autor aponta o dinizismo como uma ruptura e classifica como o famoso caos organizado. O Muglia destacou o Ganso como o jogador mais talentoso do Fluminense, como a engrenagem do sistema, né? Ele disse o seguinte: um 10 de antigamente, meia clássico que se move por toda a frente do ataque sem uma posição fixa. E ele ainda elogiou o Fluminense e o Diniz, né? Ele falou o seguinte: a convicção de Diniz e o convencimento da ideia dos jogadores fazem do Fluminense uma equipe difícil para qualquer um, radical, funcional, com um puro DNA brasileiro. E esses são os desfalques do Fluminense para o jogo contra o River Plate, que é o Martinelli, o Marrone e o Jorge. Inclusive o Martinelli, ele já está treinando com bola, né? Ele já está voltando aí aos poucos, e nos próximos jogos ele já deve ser relacionado, né, no time do Fluminense. E esses são os desfalques do River Plate para o jogo contra o Fluminense. O Enzo Dias, né, foi expulso no último jogo da Libertadores do River Plate, né, contra o Sporting Cristal. E o Paulo Dias tem uma lesão muscular, também fica fora desse jogo. A provável escalação do River Plate, eu confesso que eu sei pouco do River Plate, eu não conheço muito o estilo de jogo dele. Eles vão começar com o seguinte time: o Armani, Herrera, Mamana, Leandro Gonzalez, Milton Casco, aí depois vem Aliendro, Enzo Pérez, Nátio Fernandes, inclusive esse Nátio Fernandes jogou, né, no Galo, né, no Atlético Mineiro, Dela Cruz, Ezequiel Barco e Beltrán. A arbitragem vai ficar com Esteban Ostodic. Esse vai ser o árbitro do jogo, né? Os assistentes vão ser o Nicolas Taran e Carlos Barreiro. O quarto árbitro vai ser o Matias de Armas e o VAR vai ficar com o Ângelo Hermosilha. E se você ficou até aqui, por favor, galera, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo o placar do jogo, quanto que você acha que vai ser, se o Fluminense vai ganhar, se o Fluminense vai empatar, se vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo fácil, comenta aqui embaixo. A expectativa aí, como eu falei, é de 70 mil pessoas, o Maracanã vai estar lindo, perfeito. Eu já tenho meu ingresso, talvez eu vou tentar gravar aí pra vocês o jogo, né, eu lá no jogo, no Maracanã e tudo mais, vou tentar gravar para postar aí no YouTube. Mas se inscreve aí, galera, ativa o sininho e deixa o like. Valeu, tamo junto, saudações tricolores para vocês. Valeu.